dona de si, da sua história, de uma transformação revolucionária. Você pode ser mãe, esposa, filha, amiga, empreendedora. Não falta espaço. E sim tempo, né? A gente se sente exausta. E como equilibrar tudo sem perder o bom humor? É possível equilibrar as emoções? É o que a gente vai descobrir hoje, nesse bate-papo incrível com duas amigas. Eu quero saber como elas equilibram a vida delas. Aí a gente pega o modelo e segue igual, tá bom? Brincadeira, eu vou apresentar as minhas convidadas. Bem-vindas! Tô muito feliz de vocês estarem aqui. Obrigada por ter aceito. Obrigada. Vale eu dizer exatamente quem é cada uma. Eu precisei fazer uma cola, digo aqui logo de passagem, assumindo, porque é muita coisa. A Tati Florest, ela trabalha com saúde integral. Eu falei seu nome certo? Não. Não? Você entendeu? É assim, amor. Elas estão aqui na minha casa. Floreste. Floreste. Isso. Eu de vou floresta. De floresta. De abundância de mãe natureza. Isso. Certo. Tati Floreste. Aê. A Tati trabalha com saúde integral. Ela tem uma escola de educação emocional e de bem-estar. Faz investimentos em trabalhos sociais na área de sustentabilidade e de empreendedorismo social. Você vai conhecer a história e a escola. Agora eu apresento a nossa segunda convidada, que é a Júlia Jalbucci. Espero ter falado correto, certo? Maravilhoso! Começamos bem. Ela promove trabalhos e projetos para promoção de saúde através da cultura do cuidado. Também trabalha no Núcleo de Cuidados Integrativos do Hospital Sírio-Libanês e é autora do livro Uma Casa que Não Pode Cair. Não vai cair a casa de ninguém aqui, certo? Acho que esse bate-papo de hoje, para todas as nossas amigas e donas das suas vidas que estão aqui nos assistindo, donas das suas histórias, que difícil que é essa vida com tanta atribuição, e a gente faz o recorte para a mulher, porque aqui somos donas aqui mesmo, mas como é difícil a gente equilibrar tanta coisa no dia a dia e equilibrar a emoção e não desmoronar. É possível isso? É possível? É possível. Me diz, Tati. Sim, é possível. Porque eu acho que a primeira coisa pra gente começar essa conversa, a gente precisa entender que equilibrar a emoção não é não ter emoção. Muito bom. Né? Então, a partir daí, é como a gente vai lidar com elas, né? Então, quando a gente vai falar sobre emoção, não quer dizer assim, então eu vou fazer qualquer trabalho de educação emocional, vou falar sobre isso, então eu não vou ter mais emoção, eu sou, né? Agora aquela eu tô pessoa plena o tempo todo. Isso não existe, não, né? Seria uma mentira, a gente sabe que não é. Mas tem jeito, sim, né, da gente lidar muito melhor, da gente conviver muito melhor com o que a gente tem, né, mas com espaço para olhar para essas emoções. Espaço para sentir, Ju? A gente tem que aceitar o sentimento que vem, porque ou a gente aceita ou a gente rejeita, né? Exatamente. Acho que é importante a gente entender, né, o que é possível de ser feito, né? A gente idealiza muito as coisas, achando que ter equilíbrio emocional, como a Tati falou, é não sentir, é manter-se ali numa postura de neutralidade. Na verdade, não é isso, né? O equilíbrio emocional é essa habilidade da gente se permitir sentir as coisas, ter uma observação em relação àquilo que a gente está sentindo, uma curiosidade de entender, bom, se eu estou sentindo raiva ou tristeza ou qualquer tipo de emoção, o que essa emoção está querendo me contar? Né? E aí a gente consegue ter uma ação em relação a isso vinda de um espaço interno, né? Uma coisa que não é reativa. Eu não vou ser reativa às minhas emoções. Eu vou ter consciência em relação a que atitude eu vou tomar frente a essa emoção que eu tô sentindo. Faz sentido, até porque dependendo do que a gente sente, vai ali nortear a nossa existência, né? Porque a gente pode, é errado falar isso, aí vocês me dizem que vocês trabalham com emoções, mas, assim, eu tenho uma amiga nossa, ela é super divertida, ou essa minha amiga tá triste, ou eu tenho uma amiga muito brava, porque norteia a nossa existência se a gente não souber lidar, e se a gente pegar uma pra si. É bem interessante essa pergunta sua, assim, porque a gente não tem uma emoção. Sim. Né? A gente pode ter até uma emoção predominante, que você igual, né? Que daí a gente entraria numa outra coisa mais técnica, porque tem temperamentos, né? A gente tem estados, tem épocas que eu tô de um jeito, e tem um temperamento meu que é um temperamento mais dominante. Mas eu acho que
respondendo a sua pergunta, ao meu ver, ele norteia assim, a existência, porque ele vai significar sobre as nossas relações, tanto da gente com a gente mesmo, quanto da gente com as outras pessoas, né? Então, o jeito que eu me relaciono comigo, né? Se eu sou mais agressiva comigo, eu sou muito autocrítica comigo, eu sou a pessoa que estou sempre me criticando, então eu tenho atitudes de raiva e agressiva comigo mesmo. Eu sou assim com as pessoas, né? Então esse olhar aí, nesse sentido, eu acredito que sim. Ele traz. E tem uma coisa também, tem emoção que a gente não quer viver. Uhum. Faz sentido? Não tem? Tem uma certa música que você fala, não vou colocar essa música hoje não, porque essa música aqui, ó, é ladeira abaixo. Não é? Isso acontece quando a gente entende a nossa emoção e a gente sabe, eu preciso ter um equilíbrio para saber o que me machuca, onde que eu fico mais confortável. Tem até lugares que você fala assim, não vou ali. Ou eu vou ali, eu me sinto super bem. Isso é você entender da sua emoção? Ju? O que você acha? Acho que tem situações, Van, em que a gente precisa se permitir sentir a emoção que está ali naquele momento. Então, se a gente está vivendo alguma situação que nos causa tristeza, é importante a gente se permitir sentir essa tristeza. Muitas vezes a gente não dá conta de sentir isso sozinhos e a gente pode buscar apoio para sentir essa emoção. Às vezes a gente precisa desses recursos também externos, mas é importante também se permitir sentir a tristeza, a raiva, a alegria. Tem uma pesquisadora que é a Brené Brown, ela fala muito que a gente não consegue anestesiar só algumas emoções, a gente anestesia todas elas. Vai tudo no mesmo pacote? No mesmo pacote. Então, se eu sou uma pessoa que, não, raiva eu não vou sentir, alegria eu não vou sentir, você vai anestesiar as outras também. Você não vai conseguir sentir alegria, você não vai conseguir sentir as outras emoções também. Então, é sobre isso que a gente está falando, desse treino, né? Como que eu vou treinando, vou desenvolvendo essa musculatura interna para respirar cada uma das emoções. Meninas, né? Atravessar isso é incrível. essas emoções. Como é que... Porque eu queria, assim... Quando a gente nasce, explica pra gente os astros, explica a estação do ano, explica quente e frio, explica tudo, cor, mas não explica o que a gente sente. E agora, como mãe, eu vejo meus 2 filhos, né, em idades um pouco diferentes, mas assim, experimentando sentimentos, emoções e tentando entender o que aquilo tá acontecendo com eles. Uhum. Então, assim... Que brilhante vocês abrirem uma escola de emoções. Eu quero aqui fazer um recorte, que eu fui aluna da Tati. E engraçado que eu conheço a Tati, eu me inscrevi no curso e depois eu mandei uma mensagem e disse assim, é você que vai dar o curso? Essa escola é sua? Como assim? Me dá spoiler. Ela, não, te vejo na aula. Maravilhosa. Então foi ótimo, porque você entender que às vezes você tá num sentido, né? Você tá ali com uma emoção que você precisa sentir. Exatamente. Mas você sair daquele lugar antes do ladeira abaixo, né? Você sair, me permite sentir e sair. Mas o que eu trouxe é como, para quem está nos assistindo agora, que não sabia nem que existia uma escola de emoções, de entender o que a gente sente. A gente aprende isso a trancos e barrancos, né? Então, eu queria trazer alguns pontos, acho que até amarrando um pouquinho com o que a Júlia falou antes, que você perguntou, que tem a ver com essa pergunta também. Porque a gente pode perguntar assim, mas eu preciso, né? Sim, ser educado, todo mundo sente. Não, eu nasci, já tá aqui. Claro, alguma coisa você fez, né? Pra sobreviver até hoje, né? Pra sobreviver. Pra sobreviver, né? E não é que a gente não entende nada. Algumas pessoas têm mais habilidades emocionais, outras pessoas têm menos pra lidar com essas próprias emoções. Mas o que às vezes a gente não consegue? Então, você trouxe o exemplo antes. Puxa vida, tá acontecendo alguma coisa? Igual, eu tenho uma reunião agora. E eu acabei de viver uma separação. Talvez agora, nessa reunião, eu não vou poder entrar na reunião chorando. Então, eu uso essa estratégia de vou suprimir a minha emoção aqui, porque só que se eu não tiver consciência disso e suprimir isso ao longo do tempo, 1 mês, 2 meses, isso não vai ser sustentável no tempo. O copinho vai transbordar. Em algum momento, eu vou ter que olhar para essa tristeza, né? Vou ter que olhar para isso. E o que aconteceu? Você falou sobre os seus filhos. A educação, né, das crianças, a escola viu isso. Né, que às vezes eu tinha crianças que eram brilhantes em matemática, ele tem um currículo brilhante e tinha nada de inteligência emocional, né? Isso já vem um tempo que a gente vem falando sobre isso. Tanto que virou currículo obrigatório desde 2020. Que maravilhoso. Né, pelo MEC, você ter esse currículo de educação emocional nas escolas. Mas aí a pergunta foi, e os adultos? E
E a gente que já tá aqui no corre, e a gente que não... já tá cheio de trauma, amor, aqui tá cheio de feridinha, cheio de coisinha pra estourar, né? A gente que adultos vão ensinar essas crianças. Que adultos né? vão ensinar essas crianças. Que maravilhoso! Não é nem como a gente, entendeu? O recorte delas aqui como profissionais já é mais fundo. É quem vai ensinar os meus filhos. Né? Você como mãe em relação aos seus filhos, porque se você não tem essa referência de você com você mesma, por exemplo, você... Né? Eu já te entrevistando. Olha, você tava de volta, gente. Não tava no roteiro isso. Tava no roteiro, a gente vai colocar aqui. Vamos. Não, mas se você for pensar, como foi a sua educação? O que você tinha de referência da sua mãe, por exemplo, quando ela estava triste, quando ela estava com raiva, o que ela fazia? Qual é o modelo que você teve em casa? Todo mundo teve algum modelo. Menina, a gente repete um padrão, né? Não Até é? a gente entender qual é o nosso. Exatamente. Então a gente ganhar consciência disso, desses nossos padrões, porque você fala assim, sempre foi assim, né? Então, eu sou uma pessoa explosiva. Eu falo mesmo. Peraí. Né? Vem aqui. Eu acho que a gente tem que olhar como é que eu tô agindo. Não é não sentir emoção. Não tem como você não sentir emoção. A emoção tá aqui o tempo todo. Eu tô falando com você, você tá sentindo alguma coisa do que eu tô te falando. Né? Exato. Cada pessoa que tá assistindo esse programa tá sentindo coisas, pensando coisas e sentindo coisas. O tempo todo a gente tá sentindo. Mas como a gente é impactado e a gente tem mais espaço de ter escolha do que a gente vai fazer com o que a gente tá sentindo. Né? Para não ser reativo, como a Júlia falou, mas eu agi a partir de uma escolha. Então tem técnicas para isso e que a gente pode inserir no nosso dia a dia. É isso que, por exemplo, um dos exemplos são as práticas contemplativas que a gente trabalha, que fazem isso há muito tempo. Como é que eu vejo? Da onde vem? Como é que eu faço? E com a mulher a gente tem picos de emoções ao longo do dia, né? Eu abri o programa falando de tantas funções que a gente tem, porque é verdade, a mulher foi acumulando funções ao longo, né, da nossa história. Então, a gente continua sendo a mãe, a que guarda, a que cuida, né? Tem uma expectativa da mulher dela ser a que cuida da casa, a que cuida dos filhos, a que cuida dos amigos. Então, seja um cuidado operacional ou emocional, a que dá conselho, a que vem aqui, a que guarda, não, vou te ligar, tô aqui para o suporte emocional. Mas é tanta coisa ao mesmo tempo, além da vida, do trabalho da pessoa. Se a gente não tiver essas ferramentas, vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Vai dar ruim. A gente Quem nunca sabe. deu? Sabe aquele chorinho no banheiro, amiga? Sabe aquele dia que você fala, você botou a roupa mais linda, mas não tá legal? É porque dizem que quando falta alguma coisa, quando tá dando alguma coisa, é porque tá faltando. E pode ser uma falta de amor, pode ser uma falta de entender o que a gente tá sentindo. Exatamente, porque se você tá com uma necessidade ali não atendida e você projeta no outro, né? Porque às vezes eu tô super disponível ali pra cuidar de todo mundo. E você deu esse exemplo maravilhoso. Eu sou a cuidadora, a filha, meus pais envelhecem, eu sou a que cuido dos pais, eu que cuido de todo mundo. Mas e pra você? O que você está sentindo? Que régua que você está se colocando de coisas para você atingir emocionalmente, né? Então, eu preciso ser a que dá conta de tudo. Nanana. Quem colocou essa régua? Ai, né? Ai, gente, isso aqui tá uma sessão de terapia, meu terapeuta tá assistindo, espero. A gente gira um monte de pratinhos ao mesmo tempo. Tem um pratinho que cai num dia, não tem? Cai. Tá tudo bem, não tá? Tá tudo bem, faz parte. Porque é um pratinho, Como não é a casa inteira. Falou, não, exatamente. É um pratinho lá da cozinha, certo? Vamos voltar a fita um pouquinho, assim. Acho que a gente hoje em dia escuta falar muito sobre autocuidado, não é? Sim. E é legal, acho que esclarecer um pouco sobre o que a gente está falando quando fala sobre autocuidado, porque hoje esse termo foi apropriado um pouco, parece que a gente está falando sobre máscara de argila, massagem. Suco verde. Né, suco verde. Né? E aí acaba virando... Tô ótima. Pra gente cuidar da gente, parece que a gente tem que fazer uma lista gigantesca e vira mais uma sobrecarga, né? Cuidar de si mesmo. Mas, na verdade, não é sobre isso, né? Cuidar de si é você estar em contato com você aprender a olhar para você, reconhecer quais são as suas necessidades e encontrar caminhos que façam sentido para atender essas necessidades. Então, conhecer-se, né, ter caminhos que convidem para o autoconhecimento é fundamental, porque o que eu faço para cuidar de mim vai ser diferente do que você faz. É diferente do que a Tati faz. O que eu fazia para cuidar de mim aos 20 anos é diferente do que eu faço hoje, né? Então, o autocuidado, como eu cuido de mim, vai mudando ao longo do tempo. Cuidar de si envolve ter uma atenção a você mesmo, ser fiel aos seus valores, ter clareza do que é importante para você,
né? Manter-se conectado a isso. É cuidar do seu corpo, é cuidar da sua mente, é cuidar das suas emoções, é ter algum tipo de ligação com a espiritualidade, no sentido de você se manter conectado com o que é sagrado, o que é importante para você. Então, autocuidado, do meu entendimento e de muitas pessoas, está mais relacionado a isso do que ficar fazendo 50 milhões de coisas diferentes. Então, acho que isso é importante entender. Quando a gente pensa na nossa vida, é isso, a gente gira muitos pratinhos, né? A gente toma conta de muitas coisas. Quando um prato cai, é uma ótima oportunidade para a gente olhar para esse prato que caiu e falar assim, bom, será que faz sentido eu seguir girando esse prato? Esse prato é realmente importante para mim? Porque às vezes é só um prato que quebrou, realmente você tem que deixar ele ali. É uma coisa que não faz sentido para você. E às vezes o prato cai e você pega ele de volta e segue girando também. Então faz parte, né, do equilíbrio das emoções ou de como ter uma relação saudável com a sua vida, as coisas estarem em movimento. A desestabilização faz parte da vida. É irreal a gente pensar que o equilíbrio, você se manter estático, inabalável no lugar, isso não é possível. Assim como as pessoas também não são felizes o tempo inteiro, e a gente foi se acostumando tanto agora com rede social, que as pessoas estão sempre felizes, maravilhosas, arrumadas, vai criando uma visão que é irreal e não é saudável pra gente. Ninguém é feliz o tempo inteiro, arrumado o tempo inteiro. Isso nos faz mal, isso nos adoece. Então é natural, é normal a gente ficar triste às vezes, a gente se irritar com uma pessoa às vezes, a gente falar com o nosso filho do jeito que a gente não queria falar. Faz parte, assim, somos humanos, né? A gente precisa se acolher nessa condição humana. Uma vez humanos, o sentir tá ali, inerente à nossa existência, né? Uhum. Eu trazendo aqui, né, pra minha existência, eu sinto que nem sempre a gente consegue que tudo que a gente faz naquele dia saia 100%, Sim. né? E uma das minhas grandes frustrações, e foi por isso que eu fui atrás de escolas de emoções, que eu falei, eu preciso me entender. Uma hora que a gente começa também a entender o autocuidado, você vê, cara, se eu não tenho ferramenta aqui, alguém precisa ter para me ajudar, né? Eu acho que o mais importante para quem está nos assistindo é entender que existem ferramentas, existem pessoas, escolas, né, que a gente pode sair de um lugar de desconforto, de eu tô entendendo que tá alguma coisa errado, e aonde que eu procuro esse autoconhecimento, essa evolução, como que eu melhoro nisso. Então, trazendo o exemplo, tem dias que eu acordo, por exemplo, eu não vou ser tão boa numa reunião porque eu dei prioridade para outra coisa na minha vida. E aí, uma pergunta para quem está em casa que pode ter a mesma dúvida que eu. A gente pode mudar as prioridades? Sim. Com certeza. Senão, com certeza. Porque o engessado também não funciona, né? Exatamente. Porque hoje você fala, essa semana eu vou focar nos meus filhos porque estão de férias. Exatamente. Né? Então talvez eu vou fazer uma reunião online, eu vou ter um espaço mais, não vou conseguir ir na compra. Hoje vai todo mundo comer uma coisa aqui que não é tão saudável, mas amanhã eu foco no saudável. Mas isso tem a ver com o que a Júlia falou sobre você entender sobre os seus valores. Porque, por exemplo, tem uma autora que é a Kristin Neff, que ela vai falar sobre autocompaixão, né? Que é como você, né, olhar para sua dor, e a compaixão ela vai falar o melhor possível que eu posso fazer para mim mesma. E que a gente coloca réguas muito altas pra gente mesmo, porque a gente fala, bom, pelo menos se eu não conseguir, né? Mas parece que eu tenho aquele ideal, né? Aquele ideal de corpo, aquele ideal de ser mãe, pelo menos eu já tô no caminho certo, né? E aí eu não olho para realmente o que é que eu preciso. Então uma pergunta que é o mantra, assim, quando a gente estuda esse tema é, o que para mim realmente importa? O que para mim realmente importa? Só que essa pergunta, ela parece simples, mas ela não é tão fácil, né? É o que ela falou, você precisa entender sobre os seus valores. Por exemplo, igual nesse exemplo que você deu, sobre os seus filhos. O que é que realmente importa nesse momento aqui? Que eu vou poder amenizar um pouco ali, né? Não é que eu vou jogar tudo pro alto, não é 880. Mas como é que eu vou conciliar para uma coisa que para mim hoje é prioridade? E até pegando o gancho do que você falou no começo, né? Assim, falta tempo. Será que falta tempo ou será que falta prioridades, né? A gente escolher planejamento. Assim, a gente saber assim, onde que eu quero colocar a minha energia. É isso, o tempo é finito, a nossa vida é finita. Ela vai acabar. O que eu quero fazer da minha vida? É a única certeza que a gente tem, né? Então o que a gente vai fazer com esse tempo, né? Como que eu organizo a minha agenda, né? De segunda a segunda. O que tem nela, né? Meninas, mas não é fácil, não né? É. A gente tá falando aqui, parece fácil, né? Mas não é. Mas se a gente nem se parar pra perguntar,
né? Aí não tem saída. Aí não tem saída. Não tem saída. Um professor que é um dos... o Alan Wallace, que é um dos professores que criou um programa que a gente dá na escola. Ele vai falar assim, quando as suas necessidades básicas estão atendidas, você olha para sua agenda, né? Como se fosse assim, o que eu tenho ali de matérias obrigatórias? Isso aqui eu preciso ganhar dinheiro, mas quais são as minhas matérias optativas? Porque a gente fala isso, eu não tenho tempo. Bom, mas no tempo que você tem, se você for olhar ali no negócio do Instagram, quanto tempo você ficou na internet, quanto tempo você foi lá abduzido por aquela telinha, né? Será que é uma questão de tempo mesmo? Ou disso que a gente tá falando de prioridades? E a gente vai fazer, e tudo bem, vai escorregar. Mas se isso não tiver no meu radar, para olhar, será que, né, o tempo que eu tenho ali com meu filho, o tempo que eu realmente colocar, eu lembro a Jeane falou, a Jeane Pili, uma das nossas professoras também, puxa, eu comecei a colocar na minha agenda, assim, tipo, eu vou ligar para um amigo cada semana, porque ele tava saindo do meu radar, sim, entendeu? Sim. Porque senão a gente fala, qualquer hora eu falo, uma hora a gente se vê, e cadê? Né, ou colocar o tempo das pausas que você vai ter na sua semana. Que tempos de pausa eu vou ter? Então não é uma rigidez, sabe? Mas tem coisas para você fazer, para você administrar melhor. Porque a gente toma conta de tanta coisa, a gente faz a agenda do filho, a gente faz... Quem trabalha numa empresa, né? Se você trabalha no mundo corporativo, você tem um planejamento semestral, trimestral, anual. Se você é empreendedora, você planeja ali a sua empresa, sim, o que você faz. E a gente não faz isso com a nossa vida, né? E a gente vai se acumulando ali e vai se empurrando com a barriga, né? É um exercício diário, né, meninas? Mas com cuidado também, sabe, Ivan? Assim, tipo, a gente não entrar pra isso, pra gente olhar pro autoconhecimento como se fosse uma meta e uma coisa. Porque eu vejo a gente, assim, coloca no aplicativo quantos minutos eu meditei hoje, sabe? Assim, como se fosse uma competição. E aí o aplicativo te avisa, não meditou hoje, hein? Mais uma culpa. Aí você fala, por isso que eu fiquei nervosa. Mais um fracasso. Não é isso, né? A gente saber, tem um professor maravilhoso que é o Chris Germer, que ele fala assim, a gente vai ser meio uma bagunça autocompassiva e tudo bem também, sabe? Como é que eu vou acomodar e que vai ter horas que eu vou conseguir fazer melhor e horas não, mas eu não vou me tirar do radar, né? E eu vou sempre olhar com muita atenção, com carinho para fazer o melhor possível. Porque quando a gente cuida da gente, eu vejo os meus filhos, o dia que eu tô mais irritada, óbvio que eu não sou a melhor mãe, né? Porque eu tô ali já esgotada. Então quando a gente cuida da gente, é aquela história do oxigênio, do avião, sim, óbvio, sim, né? Coloca primeiro em você, depois passa pro outro. Então o cuidar da gente para que todas as outras áreas fluam. Acho que quando a gente fala falta tempo, falta o que eu tenho que olhar primeiro para que todos os pratinhos girem um mais rápido, um mais devagar, às vezes caiu, tá bom. E aí eu tenho o controle da minha emoção para dizer, era só aquele pratinho, esse pratinho pode quebrar, tá bom, arruma ele depois, né? Acho que é essa flexibilidade que a gente busca tanto, né? Nessa sociedade do imediatismo. E não se desestabilizar tanto quando cai o pratinho. A gente estava conversando disso antes de vir para cá. Porque ela falou assim, acho que o grande ganho quando você trabalha né, essa parte de educação emocional e tudo, é você ganhar essa maior resiliência. Porque às vezes você tá indo super bem, aí cai um pratinho, tá vendo? Eu já não consigo fazer nada. Então esse lugar que você vai e vai lá para baixo muito rápido, né? E aí volta a sua voz autocrítica muito severa, né? Você fala, tá vendo? Eu não consigo fazer nada mesmo. Eu me matriculei no curso, comprei o curso e não faço, né? Então como é que você se dá apoio, né? Mas sem ser esse carrasco com você mesmo, como você dá com o seu melhor amigo. A gente não fala com o nosso melhor amigo como a gente fala com a gente mesmo. É verdade. Se você olhar, você fala assim, nossa, né? Você tem um fracasso, alguém termina com você. As coisas que você fala pra você, você nunca fala pra sua melhor amiga, né? Mas pra você mesmo você fala. Que maluco isso. Tem eu quero trazer um recorte de quando eu fui mãe pela primeira vez, eu tava naquela loucura de conciliar, eu trabalhava no mundo corporativo, então tinha uma agenda muito maluca, trabalhava na Avenida Paulista, era uma rotina de muitas mulheres hoje que trabalham, que tem filho, que cuida de casa, né, fazendo tudo ao mesmo tempo, sem entender das minhas emoções, sem entender ferramentas para equilibrar, então eu tava exausta o tempo todo dia. Uhum. E aí um dia eu pensei assim, como que será que era a vida da minha mãe nessa fase que o meu filho tá, né? Quando eu pensei, eu não queria que o meu filho me conhecesse
conhecesse a fase exausta da mãe, né? Porque eu acho que porque a gente tem esse cuidado de transparecer para o outro, né? Às vezes uma coisa que está mascarada, que não é realmente o que a gente acha da gente, ou como que a gente se chicoteia internamente, mas com o filho não dá, ele tá ali no dia inteiro. E eu falei, eu não quero que ele me conheça uma mãe exausta, uma versão exausta. Eu sou muito mais do que isso. Bota a meia, vai pra lá, poxa, não sei nada. E aí eu fui fazer o curso, né? Procurei alguns cursos e tal. E tem uma coisa que eu queria que a Tati e a Júlia trouxesse, da gente procurar esse autoconhecimento, claro, mas tem uma frase que eu não vou saber falar, porque é das especialistas, vamos ver se a Tati vai lembrar do curso, que era assim, eu tinha contado pra ela o tanto de curso, tanto de livro que eu tinha lido, ela fez assim, agora para. Porque agora tem que assentar isso. Agora você tem que absorver. Calma. Até na busca ela estava desenfreada. E esse ponto também é uma chave para a gente poder entender tudo que a gente absorveu, o que eu aprendi com a situação, certo? Acho que a gente, como você falou da sociedade, né? Uma sociedade muito de desempenho e de progresso o tempo inteiro. Então a gente acaba se relacionando muitas vezes com os cursos, querendo consumir as coisas. Então, assim, eu vou ler tal livro, pronto, agora outro curso, fiz o curso, pronto. Tá tudo resolvido, né? Como se eu fosse tomando pílulas mágicas e as coisas fossem se resolvendo. Mas, na verdade, como você bem colocou, as coisas dão um trabalho. Então, quando eu leio um livro ou faço um curso, eu preciso começar a aplicar as coisas que eu li ou que eu aprendi no curso. Então, se a gente tem uma trilha através da qual a gente estava andando por muito tempo, né, que são nossos hábitos, que é a cultura na qual a gente vive, e a gente quer começar a caminhar por um outro caminho, que é uma mata fechada, vai dar trabalho aos pouquinhos ir abrindo. Realmente, ter uma vida com sentido, ser fiel aos seus valores, dá trabalho. Não é simples, de fato, mas vale muito a pena. Então é justamente essa proposta, né? A gente entender que sim, cuidar da gente é um investimento mesmo, mas é um investimento que vale a pena, porque você vai estar vivendo mais de acordo com seus valores. Você vai ser essa mãe que você está querendo ser, não a mãe que não vai estar exausta nunca, porque faz parte estar exausta às vezes. Faz parte da maternidade, não é mesmo? Da vida, não só da maternidade, e talvez mostrar para o seu filho como é a mãe que quando ela está exausta... O que ela faz quando ela está exausta? Né? Como ela mostra a vulnerabilidade dela pro filho, mas ele vai aprender como ela se ergue, como ela lida, ela pede ajuda, ela explica pra ele o que ela faz. E eles aprendem no exemplo, né? Exato. Ai, então que peso que me deu agora. Porque você falar pra ele assim, nossa, a mamãe tá exausta hoje, ultrapassei os meus limites. Isso vai ajudando a criança também a nomear as sensações que ela tem. Ele também vai estar exausto algum dia. Ele também um dia vai ter passado o dia inteiro na escola e tá exausto, cansado, irritado. E ele vai saber verbalizar isso pra você, porque você deu esse exemplo pra ele também. Né? Então é isso, não se trata da gente não extravasar, não ter emoções, estar sempre pleno na frente dos nossos filhos. Não, é normal, você vai se desestabilizar na frente dele, mas é o que você faz, como a Tati falou, em relação ao outro, né? Exato, ao que você e a gente precisa muito falar disso, porque essa conversa parece que a gente está ainda, eu vejo movimentos contrários, mas parece que a gente está nadando contra a maré, porque hoje assim, o nível de sucesso é o quanto livro você leu, se você tem a exaustão, mas, assim, né? Uma boa, as pessoas falam isso, a gente vê as fotinhos, mas pega a pessoinha na casa dela. Ela tá no celular. Não, eu conheço tanta gente que é isso, várias pessoas, que aí você vê a foto ali no Instagram, plena, maravilhosa, não sei o que, a luz, só que em casa, assim, tá numa tristeza profunda, tá infeliz, tá constantemente insatisfeito, não tem uma sensação de bem-estar, não tem um lugar de paz dentro de si. Então é um pouco da gente avaliar, assim, o que é sucesso pra mim? O que é felicidade pra mim? A felicidade tá nas coisas que eu tenho. Né? Então é um pouco a gente observar o que a gente está valorizando na nossa vida. É remar contra a maré um pouco mesmo, né? Aí esse do sucesso pegou, né? Porque é isso mesmo, a gente entende as nossas prioridades, acho que ao longo da vida, pra mim veio com a maturidade, já veio mais depois de apanhar. Tem a dor e o amor, né? Tem gente que, mas comigo não foi na dor mesmo.
E aí, com a maturidade, mas o quão importante a gente falar isso para a geração que está vindo agora, né? O quanto eu explicar o sentimento para uma menina que está na adolescência, né? Explicar, legitimar o que você está sentindo, entender o que você está sentindo, tá tudo bem, como que você organiza isso dentro de si, é um dia que não tá bom, tá tudo bem, mas não é assim todo santo dia. Exatamente. Né? Tem que conversar, né? Acho que para quem tá assistindo a gente, quais seriam as ferramentas? Buscar se entender, o autoconhecimento para entender o que tá sentindo. Tem muitos caminhos, né, assim, então acho que, mas em geral, assim, linhas muito gerais, né, acho que a gente tem que olhar, né, você tem que conseguir ver o que é que você tá sentindo, por exemplo, em relação às suas emoções, entender a emoção que eu tô sentindo. Eu costumo falar assim, às vezes a pessoa assim, ai, tô estressada, ai, eu tô esgotada, mas o quê? O quê? O que é isso? O que é essa sensação? Então, às vezes, a gente não consegue nem reconhecer. Eu tô irritada, mas é porque eu tô me sentindo frustrada? Porque eu tô me sentindo magoada? O que é que eu tô sentindo? Quando eu começo, pelo menos, nomear aquilo, porque eu ia falar, para cada emoção, e é lógico, e aí tem profundidades diferentes, ela tem uma estratégia diferente pra gente lidar com ela, mas eu nem sei, então aí eu vou só, né, subindo, quando eu vejo eu falo, eu tô lá e você tá se afogando sozinha, né? Se afogando sozinho, né? E daí, como é que você lida com isso se você não consegue nem identificar? Então eu preciso nomear, né? Então ele fala, e às vezes só de você nomear, a gente já se autorregula. Às vezes. Mas depois compreender aquela emoção, bom, quando ela acontece? Né? Tipo, por quê? De onde ela tá vindo? E é lógico, às vezes eu preciso realmente de mais apoio, não é? Mas muita coisa a gente consegue fazer sozinho com ferramentas da gente olhar pra gente mesmo, entendeu? Ai, a gente consegue. E eu vou dizer que tem alguns dias que a gente se sente orgulhosa. Eu também pego muito pesado comigo, mas às vezes você se sente orgulhosa e fala, não faz muito tempo, aconteceu uma situação que me tirou do eixo, que me desestabilizou e que eu poderia ir ladeira abaixo. E aí eu me permiti sentir, olhei no espelho e falei, acabou, agora eu vou seguir a vida e tá tudo bem. E o meu dia foi ótimo. Ao final do dia foi ótimo. E aí depois, eu sempre faço uma brincadeira com os meus filhos, contar como é que foi o dia, né? E aí ele, mamãe, como é que foi o seu? E eu ia dizer que foi ruim, mas foi bom. E aí eu disse, a mamãe teve um dia ótimo, porque eu consegui controlar aquela situação e não fui refém. Foi a primeira vez que eu falei, uau, é possível sim controlar uma emoção. Né? Mas você vê que interessante que esse controle da emoção não é assim, não vou sentir, assim, eu tô vendo a raiva vir, eu não vou sentir. É você sentir a emoção e saber que ela vai passar. As emoções passam, elas não são eternas, elas têm um tempo de duração. Então, quando você se permite sentir, depois ela vai passar. O grande problema é que, na maior parte das vezes, a gente não se permite sentir e a gente briga com a emoção que a gente tá sentindo. Então, é aí que a panelinha de pressão vai sendo criada. Não sei se é essa frase, que é uma frase que a gente fala aí, tudo que eu resisto, persiste. Tudo que você resiste, persiste. Né? Então, quando você fala, não, eu não quero... Eu já passei muito essa sensação. Não, mas eu não quero ter essa raiva. Eu já trabalhei isso, já trabalhei na terapia, já conversei com as minhas amigas, eu tô com raiva de ter raiva. Tô com raiva de ter raiva. Por que eu tô com essa raiva de novo? Ou seja, né? Aí você... Ela tá lá, entendeu? Não é porque você resolveu uma vez também que nunca mais vai acontecer. Então, essa maleabilidade, de novo que a gente falou antes, da resiliência emocional, essa musculatura que você vai adquirir, não. Tipo, eu passo pela onda, pela arrebentação, mas eu sei surfar aqui. Sim. Não vou me afogar, não vou levar outro caldo. Eu consigo, vai vir a ondona. Eu não tenho controle do tamanho da onda que vai vir. A gente não sabe o que vem. Às vezes tá tudo ótimo, nananã, a gente sabe disso, de repente vem uma separação que você não tava esperando. A vida surpreende, amor, a cada dia. O legal da vida é a gente saber que o dia vai começar, você planejou e pode ser completamente diferente. É o legal, mas também é o que dá frio na barriga, né? Agora, eu não sei, agora eu vou descobrir junto com vocês se eu fiz o exercício correto. Porque a hora que eu tava naquela tensão... Eu me permiti sentir um pouco, eu fiquei bem nervosa, mas depois eu fui no banheiro, fechei, olhei no espelho, aí eu me fiz 2 perguntas. Vamos lá, professora. Muito bom. Eu me fiz 2 perguntas. Eu consigo resolver isso agora? E a resposta era não. E aí a minha segunda pergunta é, e quando eu conseguir resolver, vai ser eu a pessoa que vai resolver isso? Não, de novo. Eu falei, amor, então vamos viver. Não é? E
E aí eu continuei minha vida, continuei o dia, as tarefas que eu tinha que fazer. Mas ela estava aqui ainda, viu? Às vezes eu estava ali e vinha e eu, opa... Exatamente, ela não passou. Ela mas não passa. Isso é uma coisa que você pode fazer e foi ótimo, ou seja, eu reenquadro cognitivamente aquilo que eu tô com aquela sensação, né? Que uma das coisas que a gente faz muito quando trabalha emoções, porque a emoção tá aqui comigo, ela tá aqui, né? Tipo, nossa, e agora? Eu não tô... E aí a gente fala sempre, eu tenho que deixar ela ficar um pouco mais ampla. Isso, quando você se fez essa pergunta, eu comecei, peraí, deixa eu ver. Tem uma imagem muito que os professores sempre usam, se eu tô lá no rio, eu não, né, tô ali me afogando, mas se eu sento na beira do rio pra olhar, eu já não tô dentro dessa emoção tão desse jeito. Não quer dizer não sentir. Não quer dizer não sentir, porque eu senti. Exatamente. Ela tava ali o dia mas inteiro. Mas tem um distanciamento. Pra você... Desculpa. Vai lá. Não, outra imagem interessante também é pensar que você não é a emoção, você está sentindo a emoção. Então isso você não ótimo. Exato, você não é a raiva, né? Você não vai ser dominado, né? Tomado por ela. Você tá sentindo a raiva. Né? Então isso é diferente. Quando a gente ela vai passar. Vai passar. E tem jeitos, né? Da gente até de suavizar, mas não é de não sentir. Nunca. A gente quer sentir as emoções. É impossível não sentir. Não sentir seria como não respirar. É natural. Como a gente exigir da mente também de não produzir pensamentos. Essa é outra idealização que a gente tem, às vezes, em relação às práticas meditativas, contemplativas. Assim, nossa, isso não serve pra mim, porque eu sento ali, minha cabeça não para. Não para mesmo, a de ninguém para. A do Dalai Lama não para, a de ninguém para. A gente vai produzir pensamentos do começo ao fim da nossa vida. Mas com o tempo também a gente vai aprendendo a se relacionar de forma diferente com os nossos pensamentos, que é como você falou, brigando menos com o que tá aparecendo. Ou se agarrando menos às coisas. Porque a nossa relação com a vida em geral é essa. As coisas que eu não gosto, eu quero que elas... vai embora. Aquela emoção que você fala, não quero sentir isso. E também os momentos maravilhosos da vida, a gente se agarra e fala, não, agora você não sai daqui, não. Fica só mais um pouquinho. E não é, a vida é movimento, é a impermanência, né, que tanto se fala, né, no budismo, por exemplo. A meditação é a melhor prática pra gente conseguir entender o que a gente sente, é silenciar pra sentir. Eu vi muita melhora. Né? Eu não consigo fazer todo dia, preciso dizer assim, gostaria, mas tem dia que não dá, na correria. Mas quando eu faço, eu sinto uma melhora, eu me sinto mais, parece que eu tô mais conectada comigo, sentindo que eu tô acontecendo. Ela é uma prática, né? Que até às vezes a gente cria isso que a Júlia falou, nossa, a meditação, parece que eu vou andar meio na nuvem, né? Que eu vou falar diferente. Você vai falar o dia inteiro, né? E não é, porque tanto que tem lugares no Oriente que os meditadores chamam insiders, que é aquele que olha pra dentro. Simplesmente eu tô vendo como a minha mente funciona. Então, porque o que é, mecanicamente, quando você aprende uma meditação? Eu tá parada aqui, como todo mundo, e agora... eu controlo minha mente. Você pode pensar no que você quiser, mas você vai focar na sua respiração. Você vai ver que sua cabeça vai, e aí você tem esse foco. Volto pra cá. Então não é uma coisa rígida, é só pra você ver que pra você se observar que de repente, vem um pensamento, quando você vê, você nem prestou atenção, você já tá, nossa, é mesmo, não sei o que, já tá fazendo a agenda de amanhã e a lista do supermercado. Gente, muito eu isso. Muito você cola num pensamento e você não sabe nem como ele